Hoje mergulharemos em uma história inspiradora que nos levará ao coração da coragem e da determinação. Vamos explorar a jornada de Elias, um dos profetas mais notáveis da Bíblia Sagrada, e como sua história pode nos motivar a enfrentar nossos próprios desafios com fé e resolução. A história de Elias começa em tempos turbulentos, em uma terra dividida pela idolatria e pela decadência espiritual. No entanto, Elias emergiu como um farol de esperança em meio à escuridão. Sua jornada é uma prova de que, independentemente das circunstâncias adversas que possamos enfrentar, a determinação e a fé podem nos guiar para alcançar o extraordinário. Elias era um homem comum como muitos de nós. Ele vivia em um período em que o povo de Israel havia se afastado da adoração ao Deus único e estava mergulhado na adoração a ídolos. Mas em meio a essa desordem espiritual, Elias ouviu um chamado. Foi um chamado para se levantar e proclamar a verdade. Um chamado para desafiar o status quo e trazer uma mensagem de arrependimento e retorno a Deus. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos situações em que somos chamados a agir, a fazer a diferença, a desafiar o convencional. Pode ser uma mudança de carreira, a defesa de uma causa importante ou a superação de obstáculos pessoais. Assim como Elias, é preciso coragem para responder a esse chamado, para não se contentar com o que é fácil, mas lutar pelo que é certo. O primeiro grande desafio que Elias enfrentou foi o confronto com o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que eram defensores ferrenhos da idolatria. Elias ousadamente desafiou o rei e profetizou uma seca que duraria anos, como um sinal do desagrado divino. Enfrentar autoridades ou figuras de poder pode ser assustador, mas Elias nos ensina que a coragem é fundamental quando estamos defendendo nossos princípios e valores. Ele não recuou diante das ameaças de Acabe e Jezabel, mas permaneceu firme em sua fé e convicção. A seca prevista por Elias se concretizou, e ele também sofreu com a falta de alimento e água. No entanto, Deus proveu de maneiras miraculosas. Elias foi alimentado por corvos e depois encontrou refúgio junto a uma viúva em Sarepta, onde um milagre aconteceu. A farinha e o azeite da viúva nunca se esgotaram apesar da escassez. Essa parte da história de Elias nos lembra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a fé e a confiança em Deus podem nos sustentar. Quando nos encontramos no deserto de nossas vidas, enfrentando dificuldades e incertezas, podemos encontrar força na crença de que a provisão divina sempre está presente. Um dos momentos mais icônicos da história de Elias é o confronto no Monte Carmelo. Elias desafiou os profetas de Baal a um teste de fogo, pedindo a Deus para enviar fogo do céu como sinal de sua presença. Apesar da zombaria e das tentativas dos profetas de Baal, Elias permaneceu inabalável em sua fé. E como prometido, Deus respondeu com um fogo que consumiu o sacrifício, demonstrando sua supremacia. Nossas vidas também podem envolver desafios que exigem que enfrentemos adversários aparentemente insuperáveis. No entanto, a história de Elias nos ensina que quando estamos do lado da verdade e da justiça, não importa quão formidável seja o adversário, Deus está conosco. Após a vitória no Monte Carmelo, Elias enfrentou outra prova de fé quando Jezabel jurou matá-lo. Elias fugiu para o deserto e, em sua angústia, pediu a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus não o abandonou. Em vez disso, ele enviou um anjo para confortá-lo e providenciar comida e água.
Elias então partiu em uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Essa parte da história de Elias nos lembra do poder da oração e da persistência. Mesmo quando nos sentimos desanimados e sobrecarregados, a oração pode nos fortalecer e nos dar a força necessária para continuar. Não desistir é fundamental, pois muitas vezes é nos momentos mais sombrios que as maiores revelações e transformações acontecem. No Monte Horebe, Elias experimentou um encontro profundo com Deus. Ele ouviu uma brisa suave que o lembrou da presença do Senhor. Nesse momento, Elias sentiu-se renovado e recebeu instruções divinas para sua jornada futura. Este encontro nos ensina que, em nossos momentos de busca espiritual e reflexão, podemos encontrar clareza e direção. É importante tirar um tempo para nos conectarmos com nossa espiritualidade e buscar orientação divina, especialmente quando enfrentamos desafios complexos. A história de Elias culmina com sua partida deste mundo de uma maneira extraordinária. Elias não experimentou a morte física como a maioria das pessoas. Em vez disso, ele foi levado aos céus em um carro de fogo, acompanhado por um redemoinho. Sua partida deixou uma impressão duradoura e um legado de coragem, fé e determinação. Assim como Elias deixou um legado inspirador, cada um de nós tem a capacidade de impactar o mundo ao nosso redor com nossas ações e valores. Podemos escolher deixar um legado de amor, compaixão e coragem para as gerações futuras. A história de Elias é uma jornada de coragem e determinação que pode inspirar todos nós em nossas próprias jornadas. Independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos encontrar força na fé, coragem para enfrentar adversidades e confiança de que Deus está conosco em todos os momentos. Assim como Elias, somos chamados a agir, a fazer a diferença e a permanecer firmes em nossos princípios. Podemos enfrentar adversários poderosos, superar obstáculos aparentemente insuperáveis e encontrar provisão divina em tempos de escassez. Lembre-se sempre da importância da oração e da busca espiritual, pois elas podem nos guiar e fortalecer em nossos momentos de maior necessidade. E, finalmente, considerem o legado que desejam deixar para o mundo, inspirando outros com sua coragem, fé e determinação. Que a história de Elias seja uma fonte de motivação e inspiração em suas vidas, capacitando-os a enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Lembrem-se de que, como Elias, vocês têm o potencial de fazer a diferença e deixar um legado duradouro. Com coragem e determinação, vocês podem superar qualquer obstáculo e alcançar o extraordinário.